A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 6. Ela tem como título As Nossas Armas Espirituais. Vai ser uma aula maravilhosa, ao qual vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus nos proporcionou aqui nesse momento, ok? Então, desde já quero pedir a vocês que deixem o seu like, deixe o seu comentário, aquele like do céu, tá bom? Deixa aquele like maravilhoso. Também deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, que isso é muito bom. Faz o canal crescer e o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, tá bom? Então vamos logo aqui que tem muita coisa pra gente passar, então vamos ganhar tempo, tá bom? Vamos lá. A lição de número 6, ela é concomitante com a lição de número 5, porque na lição 5 nós falamos sobre os inimigos do cristão, que seriam o diabo, a carne e o mundo. Na lição de número 6, nós temos que enfrentá-los. Já que nós temos que enfrentá-los, nós temos que conhecer o quê? As nossas armas. E são armas físicas? Não. O texto deixa bem claro. Armas espirituais. E dentro aqui do nosso texto áureo, o texto vai dizer assim, ó, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, o texto deixa claro, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então, o texto está deixando bem claro que essas armas que nós usamos na nossa luta, elas não pertencem e não são e não derivam e não se originam do mundo. São armas poderosas de Deus. E como elas não são originárias do mundo e nem são providas pelo mundo, e elas são e provém de Deus, elas são capazes de destruir as fortalezas do mal. E assim, destruirmos as falsas ideias que são disseminadas pelo diabo. Então, essas armas do mundo, agora falando, o que nós podemos entender como armas do mundo? É a inteligência ou a engenhosidade humana, tá? São armas que podem ser usadas, as habilidades organizacionais, tanto na área social, política, econômica. Então são habilidades organizacionais. A crítica eloquente, vindo de filósofos, vindo de historiadores, vindo disso, vindo daquilo, de várias e diversas fontes, pensadores do nosso século, pensadores passados, enfim, são as críticas eloquentes, ou seja, são críticos que têm vozes dentro da sociedade, dentro da mídia, enfim, tem um leque aí de possibilidades. A confiança na sedução ou na força da personalidade, uma pessoa muito influente, uma pessoa que tem aí o poder da palavra, enfim, são pessoas que seduzem, pessoas que atraem, pessoas que levam multidões. Essas pessoas podem ser usadas sim como armas do próprio inimigo. Então, entendendo que o inimigo não pode ser derrotado em seu próprio nível de guerra. Então, por isso que o diabo, ele tem um nível de guerra. Ele usa tanto na esfera espiritual quanto na esfera material. E nós
entendendo isso, que nós não podemos vencê-lo em seu próprio nível de guerra, é que nós usamos as armas que provêm de Deus. E elas são capazes e suficientes para destronar e aniquilar as fortalezas existentes e construídas pelo diabo. Então, os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é destruído. E assim, a palavra de Deus ela sempre prevalece. Tanto é que já fazem 2000 anos e a palavra de Deus ainda continua de pé. Então, na verdade prática, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. 3 armas que serão apresentadas aqui. São as únicas? Não, mas são as principais. E essas principais nós vamos estudar. Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 4, do 1 ao 4, e o outro texto do 16 ao 20. Aqui está falando de 2 episódios onde aparece a figura, a personalidade, a divindade e a pessoa de Jesus. Primeiro episódio, Jesus é apresentado cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, mas sendo impelido ou levado pelo Espírito ao deserto. Então nós temos aqui a menção da pessoa, Jesus, da condição, cheio do Espírito Santo, e da situação, foi levado ao deserto. E teve um tempo, um período ao qual ele esteve nessa situação, que foi de 40 dias, ao qual ele foi tentado pelo diabo. Não comeu coisa alguma, mas terminando teve fome e foi tentado em primeiro plano, e nós fechamos somente aqui porque o texto não prossegue. Se tu és o Filho de Deus, dize com esta pedra para que ela se transforme em pão. E como nós vamos tratar da palavra de Deus, oração e jejum, o autor preferiu destacar somente esse trecho dentre os outros que vão aparecer. Ele vai responder: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra de Deus. Você pode dar um glória aí por causa dessa palavra? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, tá bom? O segundo episódio vai mostrar Jesus em Nazaré. Ele entra na sinagoga, como de costume, não era um fato isolado, como de costume, e ele se levantou para ler. Foi-lhe dado através do assistente o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu, achou onde estava escrito, versículo 18, versículo 19. Então, da mesma forma que ele abre o livro, ele encerra o livro no versículo 20, e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Assim ele encerra o livro, mostrando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, tá? Usando a passagem de Isaías, ele incrementa e ele adquire a autoridade sobre sobre ele, e também a autoridade estava nele, tá bom? Assumindo a responsabilidade. Vamos lá. Então o autor aqui no plano de aula vai deixar claro, né? Travamos uma grande batalha espiritual. Não é contra pessoas, mas contra principados e potestades no mundo espiritual. Vamos lá? Dentro da introdução aqui, o autor vai deixar bem claro que na lição anterior estudamos a respeito dos 3 opositores, que eu já falei, tá bom? E aí, a partir daí, nós entendemos que essa lição é uma sequência da lição anterior. Então agora nós vamos usar os recursos que estão à disposição para lutarmos
contra esse terrível, três, né, que foram apresentados, esses terríveis inimigos do cristão. Tópico 1, as armas do crente. Subtópico de número 1, as armas. Então, basicamente nós já entendemos, as armas, eles são instrumentos de ataque, mas também é um instrumento de defesa. Nós entendemos que dentro desse cenário bíblico, nós temos espada, vara, funda, arco e flecha, lança, dardo, escudo, couraça, capacete, caneleira. Ou seja, quando nós olhamos para as habilidades que o povo tinha, eu quero usar só um exemplo para a gente configurar esse contexto. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2. A tribo de Benjamim atiravam flechas com arco e pedra com funda, né? E o texto vai dizer que eles, tanto com a mão direita e quanto com a mão esquerda, faziam esses arremessos, tanto da flecha quanto da pedra na funda. A pedra na funda e a flecha no arco. E eles tinham uma habilidade muito grande e eles atiravam tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita, mostrando aí as habilidades que eles poderiam usar em guerra, tanto para ataque quanto para a sua defesa. Só que do Velho Testamento eu queria destacar também o episódio de 1 Samuel 17:45, aonde mostra uma luta entre Davi e Golias, ao qual Davi não tinha chance nenhuma, por causa dos artefatos que Golias carregava, que eu não vou destacar aqui, mas que eram muito precisos e muito violentos. Mas o versículo 45 do capítulo 17 de 1 Samuel, o texto vai dizer: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Então aqui nesse episódio os irmãos já bem conhecem a história e sabem que Davi foi vitorioso na batalha, porque ele não tinha chance nenhuma, ele se envolveu numa briga que não era dele, ele se envolveu numa situação ao qual ele não causou, mas vendo a situação, ele decidiu lutar, mas sem armas nenhuma, embora Saul tentasse colocar uma arma nele, mas ele usou uma arma muito mais que especial. Ele foi até o gigante em nome do Senhor e deixou muito bem especificado: você vai vir contra mim com lanças, com capacete, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor, porque você não desafiou a mim, você não desafiou a nação de Israel. Quando você fez isso, você você desafiou, aliás, o Deus de Israel. E isso fez com que Deus desse a vitória, não somente a Davi, mas também a nação de Israel. Então anote aí, vai ser muito importante você mostrar esses dois lados. Tanto a Davi, que vai em nome do Senhor, tanto também a tribo de Benjamim, que tinha aí uma habilidade muito grande para a guerra, mas lembrando que toda arma era inútil se Deus não estivesse com eles, tá bom? Subtópico de número 2, as estratégias do inimigo. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, ou seja, arrebatar a boa palavra, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Então aqui é apenas um dos pontos que que o diabo pode usar. Lembra que eu falei na outra aula que uma das maiores, uma das coisas que me coloca um pouco de receio
e que eu fico analisando como o diabo é astuto, eu até citei, né, no primeiro ponto, 2 Coríntios 11:14, na outra aula, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É uma arma, é uma descrição perigosíssima apresentada na Bíblia e, embora toda a maldade que ele possa fazer, uma das estratégias é se transfigurar em anjo de luz, tá? E tanto é que a segunda que eu citei lá é que ele pode assumir a forma de uma serpente para enganar. Na verdade, ele se transformou, né? Ele assumiu a forma de uma serpente. Ou seja, aqui nós vemos a segunda descrição mais perigosa. Ele pode se incorporar em alguém, em alguma coisa, em um objeto inanimado, em uma pessoa, em um animal. Ele pode criar formas para aparecer, e isso engana muitas pessoas. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. Então, dentro desse contexto aqui, sobre estratégia, qual é a estratégia? Você pode até lançar para os seus alunos. Qual é a estratégia que você entende que o diabo está usando para quê, né? Qual é a estratégia que você entende que o diabo está usando para quê? Eu citei 3 aqui. Primeiro, para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, ou seja, para que as pessoas não conheçam a palavra de Deus. Qual que é a estratégia que os seus alunos podem citar, ou você mesmo? As pessoas não conhecerem a palavra de Deus. Qual que é a estratégia principal hoje que o diabo está usando? B, para desviar os cristãos. Qual é a estratégia que o diabo está usando para desviar esses cristãos da era moderna? O que é que ele consegue fazer para atrair essas pessoas? E o C, para neutralizar a força da igreja como corpo de Cristo. Isso é interessante. Qual é a estratégia que o diabo está usando para neutralizar? Já reparou que tem lugares do mundo ao qual os cristãos sofrem perseguição e você não consegue montar uma igreja, você não consegue montar um grupo, e é uma perseguição ferrenha? Isso nós vimos aí em outras revistas. Mas agora a questão é o seguinte: qual é as armas que o diabo está usando para neutralizar a força da igreja como corpo de Cristo? Ou seja, eu tenho uma igreja, eu tenho pessoas que são esses membros do corpo, mas qual é a estratégia que o diabo está usando para neutralizar, para que essa igreja não se dissolva, não se acabe, mas ela não tenha eficiência e eficácia para transformar? Então, é uma questão que você pode estar levantando aí com seus alunos, tá bom? Então, vamos lá. O subtópico de número 3, o chefe de toda a força do mal. Nós aprendemos um pouco sobre o diabo na outra aula e agora vamos falar mais um pouco sobre ele. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Ele usou como referência Efésios capítulo 6, versículo de número 11, tá bom? Então, você vai ver que por várias vezes o diabo tem usado instrumentos e condições humanas para que fosse impedido o trabalhar dos cristãos. Tanto é que isso nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. E o autor deixa bem claro também que ele é o príncipe da potestade do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2, ao qual diz que agora ele controla os que desobedecem a Deus. O diabo não tem nenhum controle sobre o salvo. Ele não tem nenhum controle sobre aquele que teme a Deus, que busca a Deus, e daquele que está fazendo a vontade de Deus. Mas ele controla os filhos da desobediência,
ou seja, aqueles que são desobedientes a Deus, através da manipulação do pensamento, da manipulação das ideias, do próprio engano e do engodo através de figuras, através de imagem, através da própria incorporação, através da própria aparição como anjo de luz, e você pode aí abrir um leque de como seria essa transfiguração em anjo de luz. Ou seja, os filhos da desobediência são enganados por não obedecer à palavra de Deus. Então aqui ele é considerado o príncipe. E ele é considerado também o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4, ao qual diz algo muito agravante. Ele conservou a mente deles na escuridão. Essa tradução é muito importante porque nos dá a ideia, né, justamente daquilo que nós temos hoje, que é o formol. Você pega o corpo, você pega uma peça de um corpo e coloca no formol. Ele vai manter as características originárias de quando foi colocado naquele formol, e ele vai ficar ali, ele não estraga e ele vai ficar naquela condição, vai ficar conservado. Agora imagine você entendendo isso no âmbito espiritual, o diabo conservando a mente das pessoas. Aonde? Em que lugar? Em que ambiente? De que forma? Na escuridão. Você que está me vendo aqui pela tela do celular, você vê claramente que aqui é um ambiente de luz. Tem um ponto de luz aqui, tem um ponto de luz aqui para cima, e todos esses pontos ambientam e trazem luz, claridade. Eu consigo ver os livros, eu consigo ver a estante, eu consigo ver alguns pontos aqui, um lápis, uma caneca. Então essa luz me traz essa claridade, essa direção. Então se eu me levantar daqui, eu consigo encontrar a porta, eu consigo saber onde está a janela, eu consigo saber onde está o guarda-roupa, onde está a cama, onde está esse ambiente. Então eu estou num quarto. Mas quando você coloca essa mesma pessoa dentro desse ambiente aonde eu estou e apaga as luzes e pergunta para ela, sem ela saber, aonde está o guarda-roupa, aonde está a cama, aonde está a janela, aonde está a porta, ela sabe que ela está dentro de um quarto, porque eu falei para ela. Ela sabe que ela pode estar, entre aspas, em um ambiente seguro, mas ela não consegue sair. Ela não consegue achar. Se eu pedir para ela, pega para mim um lápis, pega para mim uma caneta dentro de um ambiente escuro, mesmo consciente, ela não saberá falar aonde está. Da mesma forma, num ambiente muito escuro, abre a janela. Aonde está a janela? Será que está na parede da esquerda? Será que está na parede da direita? Na parede de trás? Na parede da frente? Entendeu como é que é essa questão da escuridão, como eu conservo a mente das pessoas na escuridão? Eu conservo ela de maneira consciente, dentro de um ambiente onde ela não pode fugir, da onde ela não pode ter acesso à luz, aonde ela não pode ter acesso aos recursos, porque se ela encontrar um recurso, ela consegue sair dessa situação. Ou seja, o diabo, ele não quer que essa pessoa encontre o quê? A luz. Então ele conserva essa pessoa. Tem um apagador, um acendedor, né, um interruptor. Se ela conseguir acessar o interruptor, ela consegue ver tudo o que está aqui à volta. Mas é isso que o diabo quer fazer. Ele quer conservar essas pessoas na escuridão, tá bom? Então vamos lá. E aqui nós vamos ver que ele usa os seus emissários, principados e potestades. Os emissários aqui são demônios. E esses demônios, no hebraico, o shed, ele é espírito mau. Então os espíritos maus atuam juntamente com o diabo em prol, porque eles têm predileção, lembra? Predileção pela terra. E a terra contém seres humanos, então ele tem predileção pela terra. Então esses seres maus vão trabalhar em prol de destruir a raça humana. Tanto é que em Efésios capítulo 6, versículo 12, continuando aqui, não temos que lutar contra a carne e sangue, versículo 12, mas
contra os principados, potestades, príncipe das trevas e as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Então o reino do mal, ele é organizado por todo o globo terrestre e não somente no céu atmosférico da Terra, mas também no espaço sideral, ou seja, ele está em todo esse ambiente. É por isso que todo o mundo, todo o espaço cósmico precisa ser renovado quando Jesus for instituir o novo céu e a nova terra, tá? Então o propósito único é derrotar o plano de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13, por isso peguem agora. Então, já que nós sabemos quem são os nossos inimigos e como ele é organizado, e nós podemos falar em outra aula, tá bom? Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, tá, então eu entendo que existe um inimigo, então eu preciso me preparar. O versículo 3 de Efésios capítulo 6, aí nos dá a solução. Por isso, peguem agora, não é amanhã, não é ontem, é agora. Você tem a oportunidade agora de pegar a armadura que Deus dá, não é a sua armadura, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é a sua teologia, não é a sua dicção, não é nada que você tem. É a armadura que Deus lhe dá. E assim, quando chegar o dia, então vai ter um momento que você precisa estar preparado. Não adianta sair correndo para pegar a armadura no dia que você for atacado. Pegue essa armadura antes e pegue ela com Deus. Quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir. O texto está muito claro, precisamos entender isso. Pegue a armadura com Deus, porque vai chegar o dia, não espere chegar o dia da tentação, porque você vai desviar, você vai deixar a cruz, você vai largar Jesus, você vai sair da igreja, então pegue agora. Aí você pegando a armadura com Deus, você vai enfrentar as forças do mal e você vai poder resistir o quê? Aos ataques do inimigo. Então vai ter ataque ferrenho, vai lutar, vai bater de frente, mas você vai resistir. Então, e depois de lutarem até o fim, então não é para sair correndo igual um covarde, não é para voltar para trás, ficar com aquela historinha, mas quando eu não era crente não acontecia tanta coisa. Mas é lógico, o diabo vai querer lutar sim, ele vai querer fazer você virar um derrotado. E quando você se dispõe a seguir Jesus, as lutas vão vir. É por isso que você precisa de pegar essa armadura antes e não depois. É agora, é nesse momento. Aí você pegando essas armaduras vai lutar até o fim. E vocês continuarão firmes, sem recuar. Então o soldado é isso, né? Ele vai ficar firme sem recuar. Talvez eu esteja falando de alguém aqui que já participou de algum conflito, que é militar, hoje talvez aposentado ou não, é crente e que já participou de uma batalha. Existe na nossa Constituição uma lei de pena de morte. Os irmãos sabiam disso? Para uma pessoa que vai à guerra e ela desiste, ela volta, ela foge, ela deserta, tem a lei de pena de morte. É a única lei de pena de morte que nós temos na Constituição. Talvez se alguém aí for militar e puder deixar aí nos comentários aí tudo certinho, né? Talvez a gente fale algum equívoco, pode deixar no comentário aí que vai ser de grande valia. Então são para essas pessoas que recuarem. Então é pena de morte para nós, nessa situação de cristão, recuar. Estamos cavando a própria cova, porque Jesus está falando para a gente ficar firme, sem recuar. Amém? O versículo 18 de Efésios vai dizer, façam tudo isso. Tem a arma? O que você vai fazer? Vai sair dando tiro para tudo quanto é lado? Vai enfrentar o diabo sim. Mas que jeito? Orando e pedindo a ajuda de Deus.
Orem sempre guiados pelo Espírito Santo, para saber o que vai fazer, aonde vai, como agir. Peça ajuda guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanime e orem sempre pelo povo de Deus. Não é cada um por si, Deus por todos na guerra, não, irmão. Orem sempre pelo povo de Deus. Não desanime e orem sempre. Amém? Vale um joinha aí, vale um glória a Deus. Deixa aí no nosso comentário, tá bom? Tópico 2. As 3 armas espirituais do cristão. A palavra de Deus, oração e depois jejum. Primeiro aqui, oração. O Senhor Jesus diz que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui o autor vai falar sobre o leite racional, né? E uma dessas questões do leite racional, desejamos afetuosamente o leite racional. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: sejam, aí sim, ele pede para que sejamos como crianças, recém-nascidas, que fazem o quê? Desejam sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Então essa é uma orientação muito importante, muito significativa. A nossa comparação na nossa caminhada de fé é como um bebê que deseja o leite materno. E esse leite faz com que a pessoa cresça espiritualmente falando, ela vai crescer e vai se salvar. Então aqui nós temos uma boa referência concernente à palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nutre, ela solidifica a nossa fé e somos firmados em Deus e resistimos às influências malignas e às armadilhas do diabo. E assim nós conseguimos aí vencer as dificuldades da vida. A palavra de Deus, ela é importantíssima para nós. Depois você pode aí acrescentar mais itens. Então, a palavra de Deus é o meio característico que Deus torna a sua vontade conhecida ao homem. Então, isso é a palavra de Deus. Quando a gente fala de estudar, de exercer, de praticar, o que a gente está praticando, exercendo, fazendo? Na verdade, a palavra é o meio característico, né? Que faz o quê? Que nos mostra a vontade soberana de Deus para o homem. Então ela pode ser falada através dos profetas, ela é escrita na lei, ela pode conter em outras escrituras, por exemplo, aqui nós falamos da lei e nós temos o Novo Testamento, então é outra escritura, então a palavra de Deus está contida ali, a vontade de Deus, ou vivida na pessoa de Jesus Cristo, através daquilo que Jesus falou e através daquilo que Jesus fez, tá? Então, no Novo Testamento, a revelação da palavra vem através e por meio de Jesus Cristo e os apóstolos. Então, quando nós falamos a palavra, então falamos o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo e a palavra do Senhor. Estamos falando. A palavra é caracterizada como o Evangelho. Com o Evangelho, aliás. A palavra é caracterizada com o Evangelho. Então, quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando de palavra viva, eficaz, e estamos falando também de poder de Deus. Então, aqui nós temos aí o exemplo muito claro, muito objetivo, do que é a palavra, do que ela significa e qual é o poder que ela tem na vida das pessoas, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Vamos lá. A oração. A oração é uma das, subtópico de número 2, né? A oração é uma das mais importantes armas espirituais do crente, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Ela trouxe um ajuste ou mesmo um alinhamento
para a armadura toda. Então nós falamos lá em Efésios capítulo 6 sobre a armadura que Deus dá, tá bom? Para resistir aos dias maus, tá? Então, quando nós falamos de oração, logo nós já pensamos aí em Jesus. Por que que nós pensamos em Jesus? Porque o comportamento de Jesus se tornou um modelo para os cristãos. Então, tudo que Jesus faz, e fez, aliás, no Novo Testamento, nós copiamos. E uma coisa que ele fazia muito era orar. Então, nós copiamos, trazemos para a nossa realidade essa verdade e essa eficiência da oração. Porque toda vez que Jesus orava, ele decidia alguma coisa importante. Toda vez que Jesus estava em oração, ele operava maravilhas. Toda vez que ele estava em oração, tinha palavra de Deus para o povo. Então a oração ela envolvia uma gama de situações, inclusive expulsar demônios, né? Orar é estar preparado para as lutas diárias. Então, só que eu queria destacar aqui, você poderia destacar qualquer coisa dentro da Bíblia concernente à oração. Mas me chamou a atenção, quando eu li o tópico 2, o subtópico de número 2, a questão do vigiar. Eu falo de oração, mas eu não posso esquecer da questão do vigiar. Marcos capítulo 14, versículo 38 diz assim: vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir. Resistir o quê? A tentação. O difícil mesmo é conseguir. O texto é fantástico, o versículo é fantástico. É significativo. Por que é significativo? Porque em primeiro plano vem a questão do vigiar, depois orar. Então eu vigio para orar. Eu oro porque eu já vigiei. Então eu sei o que pedir, eu sei o que fazer, em que momento eu devo fazer e qual é o objetivo disso. Então aqui dentro dessa questão, eu tenho que vigiar e orar para não ser tentado. Porque querer, olha o texto falando, porque querer resistir à tentação é fácil. Eu não quero ser tentado, eu não quero isso, eu não quero aquilo. É fácil. O difícil mesmo é conseguir. E como é que eu vou conseguir isso? Através do vigiar e através do orar. Tem muita gente que ora muito, mas vigia pouco. Tem gente que vigia muito, mas não ora. Então eu preciso ter esse casamento entre vigiar e orar. Um completa o outro. Então a oração nós poderíamos separar em 3 pontos. A oração é intercessão, orar pelo outro, é solicitação, é pedir, e é ação de graças, ou seja, agradecer por uma bênção ou por algo recebido, seja para você, seja para o outro. Então oração é isso, tá bom? Lucas 21:36 vai dizer: portanto, fiquem vigiando e orem, sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer. Fala do futuro. Você ora hoje para Deus te salvar, libertar, transformar e fazer milagres amanhã. Tudo o que vai acontecer amanhã. Aí o texto vai dizer: a fim de poder escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Então, a oração ela é sempre antecipada. Por isso que vira uma oração, por isso que eu falei sobre a questão da antecipação. Às vezes a pessoa deixa para buscar a armadura de Deus quando está acontecendo. Ela começa a orar quando as coisas não estão bem. E o intuito aqui é nos prepararmos para o dia mau, para a situação difícil. Entenderam que há uma diferença, irmãos? Que se você conseguir passar isso para o seu aluno vai ser importante. Que não adianta, adianta, mas fica eu vejo assim, não é que a oração não tem eficácia, eu quero que os irmãos entendam isso. Não é que ela não tem eficácia quando você está num momento de dificuldade. O meu medo
é que quando vier a dificuldade, essa pessoa não tenha força nem para orar. Os irmãos estão compreendendo que a pessoa não vai conseguir ter força? Mas quando ela se prepara de maneira antecipada, quando chegar a situação difícil, ela pode até ficar com dificuldades de orar, de jejuar, porque isso abala psicologicamente, fisicamente, dependendo da situação. Mas como ela já vem de uma carga, é como se ela estivesse juntando energias. Os irmãos estão compreendendo isso? Essa energia de dias, de meses, de anos, orando, buscando, se preparando, ela vai conseguir o quê? Resistir, mesmo com choro, mesmo com lágrima, mesmo com decepções, mesmo com perdas, ela vai conseguir resistir a esses dias maus. Tá bom? Vamos lá. A outra questão é o jejum. O jejum no Novo Testamento, né? O texto vai dizer aqui que o Senhor Jesus jejuou. Na igreja primitiva também nós temos aí a menção. E o apóstolo Paulo. Então vamos lá. Aqui o primeiro ponto do jejum. O jejum, como o autor bem deixou claro aqui, 3 momentos, né? Novo Testamento, pessoa de Jesus, igreja primitiva, e depois ele falou sobre o apóstolo Paulo. E aqui o jejum é um estado normal, tá? E também é voluntário. O que é um estado normal e voluntário? Do estado do espírito da pessoa, do homem, né? Então é um estado normal, voluntário do homem, do espírito do homem. No Velho Testamento nós temos várias menções, eu destaquei algumas, uma, né, na verdade, Levíticos capítulo 16, versículo 29, que no dia da expiação, o jejum deveria ser o dia todo, acompanhado do descanso do trabalho. Então nós temos aí um padrão bíblico do Velho Testamento e aqui numa ocasião especial que é o dia da expiação, tá? Então, como nós estamos tratando do jejum como a terceira arma do cristão, eu queria falar aqui também sobre a questão de Marcos capítulo 9, versículo 29, porque eu acredito que isso pode surgir na aula, tá bom? Não é para causar polêmica no vídeo, mas que você se prepare caso alguém pergunte aí na sua igreja. Marcos capítulo 9, versículo 29, o texto vai dizer o seguinte: e respondeu-lhe, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Se você pegar qualquer Bíblia, a palavra e jejum estará entre colchetes. Por que entre colchetes? Porque pode pegar qualquer Bíblia, tá? Vai estar entre colchetes. Por quê? Porque essa palavra e jejum não está nos manuscritos mais antigos. E como não está, o texto, o autor da Bíblia coloca entre colchetes, para mostrar que essa palavra não está nos manuscritos mais antigos. Isso Marcos capítulo 9, versículo 29. Talvez algum aluno pode perguntar para você, irmão Adriano, mas Mateus 17, 21 não existe na Bíblia. Por quê? Porque quando você olha Mateus 17, 21, está o versículo todo em colchetes. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. É justamente por esse versículo, não está nos manuscritos mais antigos encontrados ali na caverna de Qumran. Então aí você tem essa diferença. Quer dizer que o jejum não existia? Isso não é verdade. O jejum era uma prática do Antigo Testamento, foi uma prática do Novo Testamento, mas a ênfase maior foi realmente a partir do ano 100 depois de Cristo. Tanto é que ele cita aqui o jejum de Paulo, 2 Coríntios 6:5 e o 11:27. O 2 Coríntios 6:5 não está especificado que era jejum, né? O texto ali traz a palavra sem comer. Pode ser o jejum natural, eu não quero comer, ou por necessidade, ou por alguma outra coisa.
O 11:27 traz o termo faltado comida. Isso não quer dizer que é um jejum bíblico, mas porque faltou comida em algum momento. Mas a maioria das traduções vai trazer a palavra jejum, tanto para faltando comida em 11:27 de 2 Coríntios, e 6:5 também vai trazer a palavra jejum. Então daí todo mundo coloca no mesmo saco e diz, ele estava jejuando. Então aqui nós temos uma interferência aqui do contexto. Então não se sabe se os jejuns de Paulo nessa ocasião eram voluntários ou resultado da falta de comida. Aí eu coloquei aqui, sobre o jejum nas cartas de Paulo, não era proeminente nas igrejas gentílicas, não era proeminente, né, essa prática do jejum. Porém, de acordo com a Didaquê, seria como se fosse capítulo, né, capítulo 8, versículo 1, no ano 100 depois de Cristo, os cristãos eram exortados a jejuarem às terças-feiras e às sextas-feiras. E isso nós vamos ver aí em momentos como a Páscoa e também ao batismo, que também era exigido o jejum. E toda terça e toda sexta, os cristãos da igreja primitiva, a partir do ano 100, faziam esse jejum. Então, o jejum é importante, é uma forma de mortificar, tá bom? O corpo, né? E eu até não sei se eu tinha marcado aqui, agora eu não sei onde eu pus. Quando a gente fala de jejum, a gente também tem que tomar cuidado, tá bom? Essa questão de jejum. Por quê? Jejum, me desculpem a minha franqueza, não existe jejum de internet, não existe jejum de Coca-Cola, não existe jejum de janta ou jejum de café da manhã de maneira específica, como se você estivesse mortificando o seu corpo. Eu não vou tomar o café da manhã. Aí depois você vive a sua vida normal. Eu não vou jantar. E trata isso espiritualmente. Se você parar de tomar uma Coca-Cola, parar de jantar por questões nutricionais, no café da manhã vou tirar o pão, não tem nenhum problema, isso você pode fazer, mas levar isso ao nível espiritual é um pouco de fraqueza espiritual e também é algo mais motivacional do que espiritual. Eu vou fazer jejum da Netflix, eu vou fazer jejum de videogame, e tratando isso como algo santo, como algo espiritual, eu estou amortizando o meu corpo. Não é isso que o jejum exige de nós, tá? O jejum não é você se ausentar por horas ou dias de algo que você gosta ou faz, mas se abdicar de tudo que você faz naquele período. É isso que é a grande sacada do jejum. Não é você se abdicar daquilo que você gosta por algumas horas ou por algum tempo, mas se abdicar de tudo o que você faz naquele período. É isso que traz significado ao jejum. E jejum na Bíblia é uma total abstinência, né? Então é você se ausentar por um período de tudo o que você faz para agradar ao Senhor, tá bom? O tópico 3, Jesus Cristo, nosso maior modelo. Então, vencendo o diabo com a palavra, aqui nós vamos ver que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. A palavra de Deus é a única arma de ataque e armadura do crente. Lucas capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi forçado. Ele entrou como de costume, levantou para ler na sinagoga em Nazaré. Foi uma disposição do próprio Jesus. Mas em ambos os casos, seja por âmbito forçado ou voluntário, o Espírito e a palavra estava sobre ele, tá? Então o texto deixa bem claro que todos os elementos acompanhados de um elemento surpresa. Todos os elementos são acompanhados de um elemento surpresa,
que no caso de Efésios capítulo 6, versículo 14, é o quê? A oração. Então a oração, ela é importante. Até me confundi aqui, porque nós estamos no subtópico de número 2, vivendo em oração. Então o subtópico de número 1 vai falar sobre a palavra. Então a palavra estava na vida de Jesus em ambas as situações. Então ela deve estar também na nossa vida em ambas as situações, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins. O subtópico 2, vivendo em oração, aí sim, todos os elementos acompanhados são acompanhados de um elemento surpresa, a oração. Por quê? Porque lá em Efésios capítulo 6, e ele vai citar aqui, né, vivendo em oração, vivendo em jejum e vivendo com a palavra, nós vemos isso claramente naquela armadura. O cinturão é a verdade, a couraça é a justiça, o sapato é para anunciar a boa notícia de paz, o escudo é a fé, o capacete é a salvação, a espada é a palavra de Deus, mas isso tem um elemento surpresa, a oração, que traz o que? Movimentação e ação a esses elementos colocados aqui. Então, viver em oração, tá? Eu oro pelos meus amigos, eu oro pelos meus inimigos e eu oro também pelos desconhecidos, pessoas que eu não conheço, que estão no outro lado do mundo, fazendo a obra de Deus. Então, eu oro por eles, tá? Então, nós vamos ver aqui que é muito importante essa questão da oração. Essa questão da oração a gente vai fazer uma oração. E aí? Tá. Eu preciso de algumas questões. Primeiro, local. Qual será o local dessa oração? É uma igreja, é uma vigília, é uma casa? Cuidado com lugares perigosos, tá bom? De difícil acesso, onde ande sempre acompanhado. Então, ande sempre bem acompanhado. Não vá a lugares de difícil acesso que você não tem facilidade para sair, tá bom? Tome muito cuidado. Lugares perigosos, tome muito cuidado, tem muito lugar perigoso, tá? Isso é o local. Horário, manhã, tarde ou até de noite, geram os mesmos resultados, tá bom? A diferença está na sua disponibilidade e disposição para dedicar. Se você acha que é muito difícil fazer uma vigília à noite em um ambiente externo, faça na igreja. Se você acha que a igreja não dá certo e possa fazer na sua casa, faça na sua casa. O que me chama atenção na questão da oração não é que uma pessoa é mais crente ou mais assim porque ela ora no monte. Não, pelo contrário. Eu vejo a disponibilidade e a disposição dessa pessoa para se dedicar. Então, se eu não consigo ficar na madrugada no monte, que faça isso de manhã em casa ou na igreja. O importante é que essa oração esteja ativa. Então, o horário é muito importante, tá? O horário, você define ele, tá? Se é de manhã, ou tarde, ou noite, mas que todos eles geram o mesmo efeito, tá bom? A prioridade. Deve haver prioridade e objetivo, ou seja, qual é o alvo a ser alcançado? O tempo é precioso, use ele com sabedoria. Não se desgaste, gaste o necessário. Fantástico, né? Não se desgaste, gaste o necessário. Vai no monte, posso ficar 2 horas, posso ficar 3, posso ficar 4, posso ficar 1. Vá. Vou na igreja, eu posso ficar 1 hora, posso ficar 2, posso ficar 1h30. Fique o tempo que você achar necessário. Não gaste o seu tempo e nem as suas palavras. Haja com sabedoria. Se você tem 20 minutos, meia hora para ir na igreja, para orar, para fazer isso, faça. Porque você está gastando o seu tempo com sabedoria. Não se desgaste, gaste o necessário. Vivendo em jejum, aliamos o estudo da palavra de Deus e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis, né? Ao homem piedoso, o jejum é acompanhado da oração, que se torna um autoquebrantamento, tá? Então não é autoflagelamento, não é isso, é um autoquebrantamento. O jejum também traz
benefícios. Por quê? Porque ele permite ao corpo assegurar um descanso fisiológico e também restaura a saúde. Então é por isso que é muito importante o jejum. Ele ajuda na nossa vida espiritual e também na nossa vida física. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus. Espero que você tenha aí adquirido bastante conhecimento através dessa aula. Deixe seu comentário que é muito importante. E até a próxima, em nome de Jesus.